vocês alguma vez, pelo menos uma vez, já tiveram a experiência de ir em algum lugar e fazer uma refeição, chegar ao caixa, aí o caixa comunica: alguém já pagou a sua conta. Um amigo seu passou por aqui e pagou a sua conta. Alguns de vocês já fizeram isso por amigos e alguns de vocês já receberam isso dos seus amigos. É tão bom, né? Você chega lá e fala: puxa, mas quem foi? Você nem sabe. Alguém pagou a conta. Agora, essa conta aqui a gente sabe quem pagou. Essa conta aqui nós sabemos. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e o domínio. Vamos aplaudi-lo em nome de Jesus. Nesses 3 finais de semana, hoje, 3, 10 e 17, nós vamos falar sobre as 7 frases da cruz. Nas últimas 6 horas da vida de Jesus, as últimas 6 horas que ele estava naquela cruz, ele foi crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde, pontualmente, ele expirou. Ele proferiu 7 frases que ecoam todos os dias na eternidade. Todos os dias. Eu tive que fazer uma pesquisa para uma das pesquisas que eu fiz. Eu queria saber qual é o som que o cordeiro emite, que é o balir, né? A ovelha, ela tem essa prática, é o balir. E o leão ruge, a ovelha bale. E eu estava vendo um animal chamado girafa, e esse animal, ele emite sons que a nossa frequência, a nossa audição não consegue captar. Eu não sabia disso. É em 90 MHz, alguma coisa assim, que você não consegue ouvir. E só mediante medições específicas você vai saber o que aquele animal está emitindo. E o que eu mais gostei naquele artigo é que o autor diz que é como se ela estivesse cantarolando. É lógico que eu me lembrei do Salmo 150. Estava como que ela está cantarolando o tempo todo. Então já imaginou aquele bichão enorme, aquele pescoço enorme, cantarolando, cantarolando. Eu acho que ela canta o dia inteiro a Ele a glória, o louvor e o domínio para todo sempre. De modo que essas frases, elas estão presentes na vida de cada discípulo que ama Jesus e que segue Jesus, e que sabe que não há lugar no mundo que possa se esconder dessas verdades. Essas 7 palavras, elas ecoam no universo como o rugir de um leão e como o balir do cordeiro, lá da cruz, diante de toda a eternidade. E ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir do seu toque. Todos os dias, eu e você somos convidados a ouvir essa canção. É uma canção que mudou a história do mundo para sempre. Todos os 4 evangelhos a registraram, porque não há como contar a história da salvação sem mencionar as 7 frases de Jesus na cruz. Por isso, nós temos uma delas, que é a última que eu vou falar no dia 17, que aliás, no dia 17, só para você já ir se agendando, nós teremos 2 encontros, um às 6 da manhã, que é o encontro da ressurreição, e o segundo às 10 da manhã. Você que não vem às 6, vem às 10. No meio tem um café esperando por você. Mas a última palavra, que é tudo está pago, nós vamos meditar no dia 17. Hoje, 3, e o próximo domingo, 10, nós vamos tratar de 3. 3 delas estão em Lucas, 3 delas estão em João, e uma delas está tanto em Mateus quanto no Evangelho de Marcos. Hoje, nós vamos iniciar a nossa série com essas 2 que estão em Lucas e uma em João. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. A primeira frase que Jesus dita na cruz está aqui.
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos. Você sabe que 2 criminosos foram crucificados juntamente com Jesus. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Eu sei que tem gente que diz que tem um bom ladrão. A Bíblia não fala de bom ladrão. Não existe ladrão bom. Aliás, não existe ninguém bom. Paulo diz que ninguém é bom. Ninguém é bom. Lembra que aquele homem que chegou para Jesus e quis fazer uma média, né? Dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Por que você está fazendo média comigo? Não tem ninguém bom. O único que é bom é Deus. É só Ele. Imaginem que Jesus se colocou fora dessa classificação e Ele pode se colocar dentro, porque Ele é bom. Mas Ele mesmo disse, deixou claro esse testemunho. E então Jesus disse, foi a primeira expressão dele, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Interessante isso aqui, essa edição aqui. Enquanto Jesus está ali, o sofrimento acontecendo ali, há aqueles que estão no entretenimento. Estão na cena da crucificação, mas estão totalmente fora dela. Geograficamente dentro, mas espiritualmente fora. Não estou entendendo nada do que está acontecendo ali. Isso é curioso e deve chamar a nossa atenção. Você pode até às vezes estar na geografia e não ter nenhum relacionamento. E não há dor maior do que chegar naquele dia e receber essa resposta de Jesus. Eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Portanto, a primeira palavra de Jesus pregada na cruz não foi condenação. Ele não condenou ninguém. A primeira palavra dele na cruz não foi de revolta. Que, aliás, se você ler na história e você procurar em documentários, ou se você tiver a curiosidade de entrar no YouTube, por exemplo, e ver como se deu o enforcamento de um grande líder do Oriente Médio, décadas atrás, você vai ver o quanto aquele homem blasfemou, o quanto aquele homem rosnou, o quanto aquele homem reagiu, se revoltou. Jesus não. Não foi de blasfêmia, não blasfemou contra ninguém. Muito pelo contrário. A palavra dele foi de perdão. Ele não condenou ninguém. Não condenou Pilatos, não condenou Herodes, não condenou os soldados, não condenou Anás e Caifás, não condenou Judas, não condenou Pedro, não condenou ninguém. Ninguém. Não subiu magoado. Não permitiu que a mágoa habitasse o seu coração. Ele perdoa a quem sabe e a quem não sabe. É isso que Jesus está fazendo o tempo todo. Ele está perdoando a quem sabe e a quem não sabe, a quem entendeu e a quem não entendeu. Porque, na verdade, ninguém entendeu. Você está me acompanhando? Você está me ouvindo? Ninguém entendeu. Mesmo os que estavam com ele, e logo entenderam que não tinham entendido praticamente nada. Isso é loucura. Até aqueles que acharam que entenderam alguma coisa, que se jactavam disso, perceberam logo depois que não entenderam nada. Mas eu sei, todo dia, que eu sou perdoado dos pecados da minha ignorância, do que eu não enxergo, dos meus bloqueios, das minhas pseudo-certezas, das minhas falsas doutrinas, moralizantes, legalistas. Todos os dias eu ouço, Pai, perdoa o Zé Antônio que não sabe o que faz. Todos os dias. Todos os dias. De modo que eu preciso entender que eu só vivo e só sei o que dele vem e porque ele me revela pregado naquela cruz.
pastor Caio Fábio disse algo interessante dentro desse texto. Por causa dessa verdade, de que nada sei, eu ando quebrantado sem certezas absolutas, porque eu também sei, ouça bem, presta bem atenção, senão não pega. Porque eu também sei que eu também não conheço, e não sei e não domino uma multidão de coisas, uma multidão de realidades que me cercam todos os dias. E ele continua dizendo, e dele eu só desejo esse perdão para mim, da ignorância, do que eu não sei na vida, do que eu não sei na vida. E é isso que acontece quando nós ouvimos Jesus falando da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem aqui. O mundo todo está incluído nessa frase. O mundo todo está incluído aqui. Que ele diminua a minha e a sua certeza de que você pensa que é. As nossas asseverações, os nossos protestos, as nossas convicções, para nós não sermos tão dramaticamente, tão violentamente estúpidos, tolos, contra essa escandalosa, essa graciosa, essa reveladora, essa inclusiva, escandalosamente inclusiva graça de Deus, que eu não entendo. Eu não entendo a graça. A graça abraça a pessoa como eu, como você. Isso é um escândalo. Ele não apenas perdoou, como disse Hernandes Dias Lopes. Achei tão lindo isso do Hernandes. Dizendo o seguinte, ele não apenas perdoou, mas atenuou, ele deu um passo à frente, ele atenuou a culpa dos seus malfeitores. Ele não apenas não pagou o mal com o mal, mas ainda disse, olha, seja paciente. Se Jesus fez isso na cruz, que direito eu tenho? Que direito você tem de querer retaliar, de querer cobrar, de querer exigir de alguém que nos fez o mal? Você já carregou mágoa na sua vida? Eu já. Eu sei o que é esse veneno. Eu sei o que isso produz. Eu sei a desgraça que isso é. Eu sei o inferno que isso é. Eu sei o quanto que isso é cancerígeno. Eu sei o quanto que isso causa metástases. Eu sei quanto que isso arrebenta a nossa vida. Eu sei o que é isso. E eu sei também o que significa perdão. Não obstante eu precisar dele todos os dias, mas há alguns momentos na minha vida que eu percebi o quanto que ele me perdoou. O quanto que ele disse, vai e não peques mais, eu te dou uma outra oportunidade. Isso mudou a minha vida. Saiu a angústia, saiu o peso, saiu a dor, e entrou o perdão, o alívio e a paz. Quem de nós pode guardar mágoa de alguém? Quem? Se Jesus perdoou o mundo inteiro, quem pode querer brigar pelos seus direitos? Ele me paga, aquele maldito. Ela me paga. Ele vai ver com quantos paus se faz uma cangalha. Eu ainda me vingo. Quem pode falar isso? De modo que essa frase, ela está na eternidade. E todos os dias, eu e você acordamos com esta verdade, gravada com palavras de fogo no nosso coração. A segunda frase está no Evangelho de João, capítulo 19. E agora é o apóstolo João que descreve isso, o apóstolo amado, o querido. E essa palavra, claro que tinha que ser João,
que guardou isso, porque isso aconteceu com ele. Ele é um personagem dessa cena que envolve essa frase. E isso porque de todos os irmãos e as irmãs de Jesus, e todos os discípulos de Jesus, não estavam presentes na cena da crucificação, porém João estava. João era o único apóstolo que ali estava. E ele estava ali, do lado de Maria, do lado da outra Maria, do lado de Maria Madalena, poucas mulheres e João. De modo que essa frase nos fala de acolhimento, de cuidado e respeito pela nossa família. Versículo 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente do lado dela, e agora presta atenção, porque aqui, primeiramente, é a linguagem de sinais. Ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E eu já expliquei aqui em outros momentos que quando Jesus fala mulher, ele não está usando essa palavra que aparentemente ela é pejorativa, como se fosse uma mulher qualquer. Muito pelo contrário, aqui é my lady, minha senhora, minha amada mãe, minha querida mãe, minha princesa, minha rainha. É isso. É uma palavra de respeito. Mulher, eis aí o teu filho. E ali estava João, bem do lado dela. Depois disse ao discípulo, é como se ele estivesse olhando assim, desviado milímetros para o lado. Um seu olhar, e João entendeu que era com ele. E ele vê ali e disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, Maria não ficou debaixo do segundo filho dela, que agora supostamente seria o primogênito responsável pela casa. Não, mas o primogênito, o mais velho, está dizendo, já que obviamente que aqui nós estamos entendendo que já não há mais pai na história, que José já não está mais no círculo da família, ele não está mais presente. Então, o primogênito passa o cajado. Deveria passar supostamente para o filho mais velho, mas não. Passa para o irmão do coração, aquele a quem ele ama. E aqui Jesus está quebrando um paradigma incrível, que eu quero que vocês me acompanhem e que vocês, junto comigo, aprendam, deslumbram e tragam isso para a sua vida. É isso aí, a tua mãe está aí. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu não sei se você já recebeu alguém em sua casa que não era dos seus biologicamente, que não era do seu DNA. Eu tive um privilégio por um curto período de tempo, mas foi uma experiência incrível, quando duas meninas da idade das minhas foram morar na nossa casa. Foi uma experiência incrível da qual jamais vou esquecer. E quando eu vejo uma aqui no Brasil, outra fora, e indo bem sucedidas, eu fico assim maravilhado. Uma delas faz aniversário no dia do meu aniversário. Existe um link, existe um cordão que não é biológico. Mas é uma filha que para mim sempre será. Ele vê Maria chorando, João ao lado dela, os irmãos, como disse, tinham fugido, e Jesus olha aquela cena e diz: mulher, aí está o teu filho, e aponta só no olhar para João, dizendo: cuida dela para mim. E ali Jesus cumpriu o que ele tinha ensinado no seu evangelho, o que ele tinha ensinado à própria Maria. O Evangelho de Marcos, por exemplo, nos registra que Maria, num determinado dia, pega os irmãos e as irmãs de Jesus e vão para uma casa que está lotada de gente, lotada de pessoas, e Jesus ensinando. E ela, equivocadamente, com seus irmãos, pensando que Jesus estava fora de si. Esse homem está ficando louco. Lembram disso? Vocês já leram isso nos evangelhos?
está ficando louco, vamos tirá-lo daqui. Porque Jesus cuidando de gente o tempo todo, atendendo o tempo todo indo e vindo, cuidando das pessoas, dando atenção para as pessoas, acolhendo as pessoas. Então Maria manda chamá-lo, e alguém chega lá e diz: olha, a tua mãe está lá fora, seus irmãos também. E ela está dizendo: vem aqui. Maria dizendo: vem aqui, menino. Coisa de mãe. E aí Jesus, diz o Evangelho de Marcos, e olha para as pessoas que estão com ele ali, olha, ele presta atenção nas pessoas. É interessante porque Marcos descreve a cena. Jesus olha para as pessoas que estão ali, olhando nos olhos, como eu estou olhando para vocês aqui, e faz uma pergunta: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Eu vou falar para vocês quem são. Eu vou falar para vocês quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos e as minhas irmãs. Todo aquele que fizer a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem vive o Evangelho, esses são os meus irmãos. E ali na cruz, Jesus está apenas repetindo para Maria algo impressionante, ensinando para ela que essa idolatria do DNA, desse DNA biológico, dessa coisa biológica, dizendo a família só que está aqui dentro da minha casa, isso morre na cruz. Isso acaba na cruz. Que essa família biológica, ela é estreita demais para o Evangelho. Que o Evangelho vai para além disso. Que no Evangelho a família biológica ela é incluída, mas ela não exclui os demais filhos e filhas que tem dentro de si essa semente do humano, que tem dentro de si essa necessidade de cuidado, de carinho e de amor. O que Jesus faz na cruz é tornar a família literalmente estendida. Quebra paradigmas, quebra as paredes. Inclusiva, generosa, sem esse legalismo dogmático que só é meu filho quem carrega o meu sobrenome. E o Evangelho diz: não é assim, é diferente. Com o Evangelho isso acabou. Em Jesus acabam essa loucura doentia chamada etnicismo. Sangue do meu sangue. Quem é que não lembra da questão ariana aí, que foi antes de ontem na história? E tem tanto disso na igreja, não é? Essa disputa, esse preconceito com as raças. Estava conversando com uma irmã, e descendência afro, aqui. E chegando para visitá-la, eu olhei para ela e falei: que coisa boa. Tem tanto branco aqui na nossa igreja, a gente precisa escurecer mais essa igreja. Tinha um amigo nosso que cantava até semana passada, por questões pessoais, ele pede licença do ministério, descendência oriental. E eu digo para ele: Wilson, é tão bom ver você lá, porque, Carlos, você vai entender o que eu vou falar agora, Carlos Danani, e o Paulinho também, que eu vi o Paulinho entrar aí, eu falei para você, eu acho que eu falei, para o Carlos não. Falei: a gente botou um japonês cantando lá na frente, que é para dizer que nós gostamos de japonês aqui. Nós gostamos de japonês aqui. Que daí vocês chegam aqui e falam: opa, tem um japonês cantando lá na frente. Esse povo aqui gosta de japonês. Depois tem as nossas morenas africanas aqui, para lá e para cá. Falei: que bom. E tem os pés na cozinha como eu e mais um monte aqui. Mas que há um racismo desgraçado dentro da igreja evangélica. Mentiroso, vadio, nojento. Eu sei o que é isso. E sei por experiência, não foi assim porque alguém me falou. Eu sei o que é você viver numa sociedade que te olha e dizendo: esse não é dos nossos.
A cor dos olhos dele denuncia isso, os lábios, o nariz, a cor do cabelo denunciam, ele não é dos nossos. Eu nunca esqueço um dia que eu entrei numa farmácia e quando eu entrei, dei de cara com uma local, uma senhora linda, uns cabelos lindos, brancos, olhos azuis. Mas quando eu dei de cara com ela, ela levou um susto. A impressão que eu tinha é que ela estava olhando para um Bin Laden na frente dela. E eu percebi que ela estava com medo, ela deu uma retirada, assim, falou, eu sei, o preconceito tem cheiro. Ele tem um cheiro. Jesus quebra isso na cruz. Disse, não ao preconceito. No meu reino não é assim. Cuida dela para mim. Cuida dela para mim. Acolhe ela em sua casa, porque ela precisa de carinho, de cuidado, de amor. Ela precisa ser acolhida. Eu conheço tanta gente que já chega nas redes de manhã, já no Instagram ou no Facebook, dando bom dia para o mundo inteiro, mas não cumprimenta a mãe que está no quarto do lado. Conheço tanta gente que abraça o mundo, mas nunca chegou nem de soquinho para o porteiro do prédio, com medo, porque não quer se misturar. Essa é a palavra do cuidado, do carinho, do acolhimento. Então nós vamos acolher, vamos adotar e cuidar de pessoas que estão em nosso entorno e precisam de cuidados. Amém, meus irmãos? Nós precisamos acolher pessoas, adotar pessoas, caminhar com elas. Se você disser para mim assim, eu não tenho ninguém para cuidar, vem falar comigo. Tem tanta gente que me pede e às vezes falta tempo de dar a atenção que eu gostaria. Vem falar com a gente. E o mais maravilhoso, quando a gente estuda um pouquinho mais e vê, percebe que Maria morou sim em Éfeso. E quem era pastor em Éfeso? João, o apóstolo João. O que ele fez? Mudou-se numa distância enorme, sai de Jerusalém e vai lá para Éfeso, na Ásia, um outro continente. Leva junto consigo Maria. E ela levou. Isso mostra para nós que João levou a sério a sua missão dada aos pés da cruz. Então vamos cuidar e adotar as pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser discipuladas, que precisam ser acolhidas. Você não precisa, às vezes, nem levar para a sua casa. Cuida delas onde elas estão. Terceira e última palavra, Lucas capítulo 23. Voltando a Lucas, capítulo 23, aí nós temos a palavra de esperança. Salvação e vida eterna. Palavra de esperança. Lucas 23, 38 a 43. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Nas 3 línguas mais conhecidas da época, grego, latim e aramaico. O grego, que era o inglês de hoje, estava lá. O que isso representa? Representa que tinha que ficar claro para o mundo inteiro, que o rei dos judeus foi crucificado. Essa era uma mensagem que Pilatos fez sem querer, que ele não sabia o que ele estava fazendo, mas o Pai Todo-Poderoso sabia, e foi Deus que o mandou escrever aquilo, para deixar para todo mundo. Tanto que os sacerdotes reagiram, não gostaram da coisa. E ele disse, o que eu fiz está feito. E louvado seja o nome do Senhor, porque todo mundo que passava ali leu esse testemunho e ninguém pode dizer que ali passou, pode dizer eu não vi, eu não sabia, ninguém pode alegar ignorância. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Aliás, Mateus nos conta que eles entraram esbravejando, os dois no início, inicialmente contra Jesus. Mas um deles continuou os impropérios, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Esse sou eu faria a mesma coisa. Esse aqui sou eu faria o mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu. E o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? E é curioso que às vezes tem pessoas que perguntam para mim assim, cristãs evangélicas ou cristãs católicas, onde está escrito na Bíblia que Jesus é Deus? Falando, serve o testemunho de um criminoso?
serve para você o testemunho de um criminoso, dizendo: ele é Deus. Olhe isso. Você não percebe, você não teme a Deus, nem estando debaixo, ou seja, sob a mesma sentença. Será que você não se flagra? Você não está enxergando? Nós, disse ele, nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. E nós temos que pagar pelos nossos atos. Eu já vi tanta gente que se converte na última hora. Sabe qual é a última hora? Quando o juiz dá o veredito final. O cara se converte. Não estou condenando aqueles que se convertem genuinamente, verdadeiramente, que existe e muitos, graças a Deus. Mas tem aqueles que são os aproveitadores. O camarada se converte assim de última hora. Mas a primeira oração que ele faz é: Senhor, dá para me livrar dessa aí? Eu não queria pagar essa conta. Isso não é conversão. Conversão, você chega até o final dizendo: eu vou pagar o que eu tenho que pagar. E esse homem não cometeu mal nenhum. Foi o que o ladrão disse. Então, este ladrão, que disse: olha, ele não cometeu mal algum. Esse ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que aconteceu ali? A presença do Espírito Santo de Deus naquela cena, na cruz, naquela tarde, estava pairando sobre todos ali. E para aqueles e aquelas que tinham ouvidos abertos e olhos abertos, para receber uma mensagem de Deus, entendeu que algo profundo, que algo maravilhoso estava acontecendo ali. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Resposta de Jesus: eu lhe garanto, eu garanto a você, e hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que isso aqui é maravilhoso. Ele estava como que dizendo: esse cara que está morrendo do nosso lado é Deus. Você não teme a Deus? E isso, obviamente, foi por revelação do Espírito Santo a um criminoso. Só uma revelação. E ouça isso, que os apóstolos ainda não tinham. Aquele homem teve. Tinha muita gente que amava Jesus, que seguia Jesus, que estava do lado de Jesus, que nunca o deixaria, e dito por ele: eu nunca vou deixá-lo, mas não tinha entendido ainda, não tinha dado ainda esse salto na fé, dizendo: Deus está aqui, Deus está aqui. E Deus está aqui reconciliando consigo o mundo. Deus está aqui reconciliando consigo o mundo, não imputando, ou seja, não atribuindo a mim as minhas transgressões. E aquele cara entendeu isso, morrendo, entendeu isso, gemendo, falou isso. Nós estamos aqui por justiça, nós merecemos, nós estamos pagando o que os nossos atos merecem. E isso aqui é uma outra coisa, uma outra verdade, que com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, eu quero falar para você. Isso aqui é um divisor de águas entre meninos e homens. Meninos não assumem os seus erros. Meninos e meninas não assumem os seus erros. Eles transferem, terceirizam as responsabilidades. Não assume dizendo: foi eu que fiz. Eu assumo, foi eu que fiz isso. E aqui esse homem está nos dando uma lição. E a lição é essa: assumir as próprias faltas sem transferir para ninguém. Agora, este
essa reação que Jesus tem com ele é maravilhosa, porque ele não somente perdoa esse homem, mas ele ainda atenua a pena com ele, dizendo: é hoje que você estará comigo no paraíso. Ele estava falando do futuro que viria. Ele não tinha nenhuma esperança agora de sair daquela cruz e entrar em Jerusalém. A esperança dele agora é outra, é em relação ao futuro. Quem ele era a partir daquele momento em Deus. Ele estava pagando diante dos homens a sua pena. Ele foi capital, entendeu? Morreu depois de Jesus, como vocês sabem, mas pagou a sua pena. Mas Jesus, ali do lado dele, pagou a outra pena que ele jamais poderia pagar, que foi a pena eterna. E nisso nós aprendemos 3 coisas importantes. Nessa fala de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. A primeira, a salvação é de graça. Você está dizendo: eu não quero saber de igreja, eu não vou para a igreja, etc, etc. Não tem problema. Quer brigar com isso? Briga. Depois, um dia, quem sabe, você entende a necessidade de fazer parte do corpo. Não sou eu que vou te mostrar isso. Quem vai te mostrar isso é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer disso, não serei eu que te convencerei. Mas de uma coisa você precisa saber: a salvação é de graça. Se você pensou que em vindo aos encontros, participando, picotando o cartão, entendeu? Frequentando horas culto, horas encontros, horas celebrações dentro de uma igreja, seja qual for, você está equivocado, não precisa pagar, é de graça. É de graça. Nada do que eu faço, do que você faz, pode dizer assim: uau, esse cara merece. Nós não merecemos nada. Absolutamente nada. Segunda coisa, segunda verdade, a salvação, ela é imediata. E agora eu preciso falar isso com muito cuidado, carinho e amor, que aqui está cheio de gente católica, aqui ao vivo e a cores, aqui presencialmente, de outras religiões que também acreditam nesse tipo de subterfúgio, nessa solução paliativa, e aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet, mas eu preciso dizer: a salvação é imediata, não depende de fases, nem de processos nenhum. Não depende de purgatório. Você não precisa ter medo do purgatório, porque ele não está em nenhum lugar nos evangelhos, e a maior prova que nós temos está aqui. Não precisa nem passar por aquela classe que a gente chama, eu vou falar uma palavra aqui que parece um palavrão, que muitos de vocês nunca nem ouviram, mas existe uma coisa nas igrejas reformadas dizendo classes de catecúmenos. Olha quão feia essa palavra é. Classes de catecúmenos. Esse sujeito não passou por nada disso, dizendo: você vai estar comigo hoje. Será que você entende? E aqueles que brigam por batismo, se é por imersão, se é por efusão, se é por aspersão. Eu te pergunto, qual foi o batismo que esse moço passou? Quebra todos os paradigmas. Ele está dizendo: é hoje que você vai estar comigo no paraíso. Se tem um cara que eu não tenho dúvida que está no céu, é esse aqui, que eu não sei nem o nome dele. Que é outra coisa que arrebenta com a gente também. Que a gente quer saber quem está lá. Será que o fulano está lá? Será que o ciclano está lá? Ainda tem uns loucos que dizem: esse está no inferno, esse aqui vai para o céu. Filho, não fala isso não. Nós vamos ter cada susto, cada surpresa. Esse, no entanto, a gente não tem dúvida. Terceira e última verdade aqui: a salvação é estar com Cristo para sempre. Isto é céu. É presença de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam: onde é que fica? Eu falei: eu não sei. Mas como não sabe? Eu falei: eu não sei. Não tem um endereço, não tem GPS. Não está no Google. Ninguém vai chegar lá por GPS, não existe. Não é geografia como nós entendemos, essa coisa linear, limitada. É uma coisa maravilhosa, é só a presença. A presença desse Deus maravilhoso. E aqui acabam todas as lendas religiosas que, para redimir os nossos muitos pecados, nós temos que ter muitas penalidades. E tem gente querendo pagar penalidade até hoje. E esse
homem, Jesus vai lá e põe a mão no inferno e arranca ele de lá e o salva e diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Uma atitude de coração, de lucidez, uma decisão lúcida, irrigada pelo Espírito Santo, arrancou esse homem do inferno. Jesus disse: é hoje. Concluímos dizendo o seguinte: 3 frases que Jesus emitiu na cruz: a frase do perdão, a frase do acolhimento e a frase da fé. Crer que Jesus vai me receber na eternidade. Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer e não sabe o que vai encontrar do outro lado? Então por que você não olha como este homem olhou? Por que você não dá o passo que ele deu? Qual foi o passo? Eu confio em ti. Eu quero estar contigo. Eu quero estar onde você estará. Por favor, baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Com seus olhos fechados. Eu não sei o que falou o seu coração aqui nessa manhã, somente o Espírito Santo sabe. Mas eu quero pedir e convidar você a colocar isso diante do Pai agora e dizer: Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu falastes comigo. Obrigado porque eu aprendi algo novo. E agora me ajude a colocar em prática. Me ajude a perdoar. Tire a mágoa do meu coração. Você está me acompanhando? Você está me acompanhando? Tire a mágoa do meu coração. Tire a amargura, ressentimentos. Libera perdão para as minhas próprias faltas, os meus pecados. E ajude-me a perdoar aqueles e aquelas que falharam comigo, que me machucaram, que de alguma maneira me prejudicaram. Me ajude a liberar perdão para elas, assim como o Senhor liberou o teu perdão para comigo. E agora, Senhor, dá-me fé para confiar que no dia em que o Senhor me levar deste mundo, o Senhor me receberá de braços abertos no teu paraíso. Ajude-me a crer nisso. Ajude-me a entender isso. Ajude-me a confiar que aquele que deu a vida na cruz por mim, pelos meus pecados, aquele que me perdoou, que pagou todas as minhas dívidas, aquele que me reconciliou com o Pai, aquele que me acolheu, que me abraçou, que me adotou, é o mesmo que estará na eternidade para me receber quando eu lá chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é assim que nós vamos participar da ceia do Senhor. E é com essas palavras no nosso background, na nossa mente, nós vamos estar participando do pão e do vinho. É assim que eu quero que você receba. Essa representação é uma representação, é apenas um símbolo, mas que você o faça com conteúdo, que você o faça com significado, e não faça só por fazer. Lembre-se disso. O próprio Jesus disse: fazei isso em memória de mim, em memória do que eu fiz por você. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Examine-se a si mesmo e a si mesmo, não o outro. A gente aprendeu aqui, não é para olhar para o outro, é para olhar para nós. Confessar, entregar e confiar que somente Jesus pode nos levar de volta para o Pai. Amém? O Senhor Jesus partiu o pão, Ele quebrou o pão, e quando Ele fez isso, Ele estava se referindo, é claro, ao corpo dele que foi partido na cruz, foi quebrado na cruz. E agora sim Ele poderia alimentar a muitos, porque
Semente do trigo in natura não pode nos alimentar, não é verdade? Ninguém come o grão de trigo só por comer. A gente consome a farinha, claro. Sabe o que isso significa? Que todos nós precisamos passar pela moenda de Deus. Eu sei que tem gente que tem até medo da palavra, né? Mas quando a moenda é de Deus, não tem o que temer. Você tem que temer a moenda dos homens, a moenda das pessoas, a moenda da natureza humana. A divina não, a espiritual não há o que temer. Quando ele amassa para melhorar, para nos transformar em alimento, para abençoar muitas pessoas. Entendeu? Isso é sinal de maturidade. A gente precisa entender isso. Então, nós vamos comer o pão. O vinho é o mesmo processo. Passa pelo mesmo processo de esmagamento. O que significa? Que a frutinha maravilhosa in natura alimenta poucos, mas quando ela é esmagada, ela pode alimentar a muitos. E assim o Senhor quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Quer nos transformar, quer trabalhar conosco, para que a gente seja como um vinho e chegue a muitos, chegue na mão de muitos, chegue em muitas casas, muitas famílias, muitos amigos, através daquele grãozinho que sou eu e você, mas que junto com o outro, todos fomos esmagados, todos juntos, perdemos todas as nossas características humanas, no sentido de, não despersonificação, não é um ser híbrido, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente deixa de ser nós mesmos do ponto de vista do egoísmo, do eu, e a gente passa a ser nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Nós somos o corpo de Cristo. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, que lavou os pecados daquele ladrão, daquele assassino, também lava os pecados desse ladrão aqui, e desse assassino aqui. Chocante, né? Mas essa é a verdade. Nenhum de nós é bom. Coração de todos nós, a maldade de todos, de todos. Tem alguém aqui digno de tomar esse cálice? Tem alguém aqui digno de tomar esse cálice? Qual é a resposta? Não. Eu tenho medo de ouvir um sim. É não. A resposta é não. Vamos lá? Não. De novo? Não. É não. Nenhum de nós. Todos nós somos iguais, como disse Roy Hession, aos pés da cruz. Todos nós somos iguais. Tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém mais puro do que ninguém. Ninguém que sabe mais do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Que o Senhor te abençoe. E quando você tomar esse cálice, tome com essa consciência que todos os seus pecados, todos, T-O-D-O-S, todos os seus pecados foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro na cruz. Bebei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!